Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre a imagem no pé e no tornozelo. A avaliação do pé e tornozelo inicia com a avaliação radiográfica, sempre em duas incidências, convencionalmente nas incidências anteroposterior e lateral, devido à complexidade do pé e do tornozelo. Podemos lançar mão de outros tipos de incidência. As radiografias com carga ajudam a avaliar os espaços articulares. A projeção de Mortise com 15 a 20 graus de rotação interna ajuda na avaliação de lesões do domo talar e paflon tibial, que fica escondido na incidência de AP. No pé, devido à sobreposição dos ossos do tarso, as projeções oblíquas ajudam nas avaliações de lesões. As incidências com carga ajudam, por exemplo, nas lesões do complexo de Lisfranc, principalmente comparativamente. As radiografias são exames facilmente disponíveis no geral e de baixo custo. São especialmente úteis nas avaliações dos traumas agudos e de algumas dores crônicas nos tornozelos e pés. As desvantagens das radiografias é o uso de radiação, mesmo que em baixa quantidade, e a incapacidade de diferenciar os tecidos moles. Podemos lançar mão de incidências com estresse que demonstram indiretamente lesões ligamentares. Podemos utilizar a gravidade a nosso favor, por exemplo, em pacientes com alta suspeição de lesão, com radiografias normais em outras incidências e que não suportam estresse ativo. Avaliações dinâmicas também são possíveis durante procedimentos e cirurgias. A tomossíntese é uma técnica modificada de radiografias que capta imagens em diferentes profundidades. A avaliação do paciente vítima de um trauma agudo sempre deve iniciar com radiografias e, se possível, com carga, se tolerado pelo paciente. Em dores crônicas, é útil para avaliação inicial de lesões osteocondrais do talos, coalizões tarsais, tumores ósseos, avaliação do arco plantar, alterações ósseas devido à sobrecarga e alterações entesopáticas. Na figura 7, por exemplo, mostra uma radiografia normal e na ecografia confirma ali o diagnóstico de fratura por estresse. A incidência de Broden é útil para avaliação da faceta posterior do calcâneo, por exemplo, nas fraturas de calcâneo ou coalizões tarsais. A perna fica rotada internamente a 30 graus, dorsiflexão neutra e o aparelho do raio-x centrado no maléolo lateral, variando de 10 em 10 graus, de 10 a 40 graus para cranial. Existe também a incidência oblíqua reversa do tornozelo. Ela é realizada em rotação externa de 45 graus e avalia as fraturas de maléolo medial. Tem a incidência com estresse em gaveta anterior para avaliar o ligamento talofibular anterior. Podemos realizar estresse em valgo e varo para avaliação do complexo ligamentar medial e lateral, respectivamente. Para testar a sindesmose, realizamos rotação externa máxima e obtemos a radiografia da figura 321. Utilizamos a incidência axial do calcâneo para avaliação de fraturas e avaliação do eixo dos pés planos e cavos, e a incidência de canalha é utilizada para avaliação do colo do talos, essa incidência é realizada com 15 graus de pronação do pé e 15 graus cefálico. A ecografia é muito útil na avaliação do pé e tornozelo, como as estruturas são superficiais no pé, é um bom exame diagnóstico. Também a possibilidade de realizar uma avaliação dinâmica passiva e ativa, especialmente útil para tendões e ligamentos. É um exame rápido, sem radiação e de boa acurácia. Consegue avaliar exatamente o local da queixa do paciente. É possível, por exemplo, avaliar a subluxação dos tendões fibulares. Na ecografia, também é possível avaliar estruturas sob manobras de estresse. Alterações periosteais nos ossos também são possíveis de avaliar na ecografia, antes de surgirem alterações nas radiografias. É possível realizar o exame também com Doppler, avaliando a vascularização da sinóvia das articulações, tendões e lesões de partes moles. Já que os tendões dos pés são bem superficiais, a ecografia é o melhor exame para avaliar eles. É possível também avaliar neuromas, malformações neurovasculares, lesões plantares, lesões ligamentares, superficiais, entre outros. Podemos utilizar ultrassom para guiar procedimentos musculoesqueléticos minimamente invasivos. A ecografia também consegue produzir imagens panorâmicas maiores que os transdutores e dar uma visão geral da estrutura avaliada. A principal limitação do exame é que é operador dependente. A elastografia também pode ser realizada pelo ultrassom e traz informações importantes sobre a elasticidade dos tendões através de compressões manuais gentis com ecógrafo. A tomografia computadorizada traz informações espaciais de tecidos duros, ossos e calcificações de partes moles, faz reconstruções 3D em qualquer plano útil para o planejamento cirúrgico.
Pode ser utilizado o contraste endovenoso para avaliação da vascularização de lesões ósseas. O exame é rápido, de fácil acesso e geralmente bem tolerado pelos pacientes. Traz detalhes do envolvimento articular de fraturas. Como desvantagem, apresenta altas doses de radiação e limitação para diferenciar tecidos moles normais dos alterados, além de não poder ser avaliado com carga. Artefatos metálicos limitam a resolução do exame. Alguns equipamentos mais modernos, com avaliações distintas, conseguem diferenciar tecidos diferentes, por exemplo, o depósito de cálcio dos depósitos de ácido úrico. O PET-CT é um exame de tomografia que detecta o tecnécio injetado no sistema circulatório do paciente e aponta áreas de alto turnover ósseo, alta vascularização e presença de osteoblasto. Para o pé e tornozelo é pouco utilizado ainda. É capaz de trazer informações sobre focos de osteoartrite, de infecção, colisões tarsais, tumores, fraturas por estresse, entre outras patologias. A ressonância magnética revolucionou a imagem do sistema musculoesquelético, trazendo informações de tecidos profundos superficiais, sem uso de radiação. Mostra com alta resolução estruturas do pé e tornozelo, detalhando ossos, tendões, ligamentos, cartilagens e articulações. Pode ser simplificada em 3 grupos. Exame em T1 mostra alto sinal na gordura e baixo sinal no líquido, avalia bem a anatomia. Exame em T2 mostra alto sinal para líquidos e gordura. A gordura pode ser suprimida, mostrando bem os líquidos e edema ósseo e o edema de partes moles. Exame em STIR é útil para avaliação de edema ósseo e várias outras sequências foram desenvolvidas, sendo menos utilizadas na prática. Apesar da alta sensibilidade do exame, nem sempre ele é específico, os achados devem ser avaliados no contexto de cada paciente. É comum, por exemplo, encontrar sinais de medula óssea, que podem ser confundidos com edema ósseo em pacientes esportistas ou menores de 15 anos, em locais que eles não se queixam de dor. Outro exemplo é o impingement, que pode ser muito bem avaliado na ressonância, porém, por outro lado, pode ser somente um achado ocasional. É muito fácil visualizar edema ósseo, porém difícil diferenciar a sua etiologia. A ressonância é um exame demorado, não pode ser realizado em pacientes com alguns dispositivos, por exemplo, como marca-passos e metais pelo corpo, como placas, parafusos e achas. Quando pode fazer esses exames com esses dispositivos, diminui a qualidade do exame, não é tolerado por pessoas claustrofóbicas. A outra opção seria fazer em aparelhos de campo aberto, porém eles trazem imagens bem inferiores aos de outros aparelhos. É possível realizar o exame com artrografia, na qual é injetado contraste direto dentro da articulação, porém apresenta risco de infecção. A ressonância é o exame de escolha para avaliação global do pé e do tornozelo. Então, esse foi o capítulo 2 do Foot and Ankle Disorders, do Emílio Wagner, e eu também peguei algumas imagens dos Men's Surgery para completar o capítulo. Muito obrigada.